Olá, sou Volney Inocêncio, sou pastor da Igreja Batista Plenitude, na cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, e quero te convidar hoje para a gente bater um papo aqui sobre o poder da unção. É sobre isso que nós vamos falar e eu te convido já de início para que você abra a sua Bíblia, né? E ou acompanhe comigo aqui a leitura em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E disse Samuel: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E ele era ruivo, formoso, de semblante bonito e boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Não é difícil falarmos sobre a vida de Davi, o rei Davi, o poeta Davi, o cantor Davi, o guerreiro Davi. Não é muito difícil falarmos sobre isso. O mais difícil, talvez, seja a gente conseguir ler nas entrelinhas desse texto o poder que a unção de Deus tem sobre a vida de uma pessoa. E sobre isso que eu quero te convidar a permanecer conosco aqui para ouvir o que Deus tem a falar para a sua vida a partir deste momento. Quem era Davi? Davi era o mais moço de uma família, digamos assim, de classe média baixa na cidade de Belém. Davi era o responsável por cuidar do pequeno rebanho daquela família. Aliás, para cuidar do rebanho, às vezes, ele tinha que passar dias, semanas, distante da família, lá no meio do campo, para poder cuidar do seu rebanho, porque as pastagens não eram como agora. Você tinha que ir levando o rebanho de pasto em pasto, porque não tinham cercas naquela época. E uma outra coisa que eu descobri sobre a vida de Davi é que ele não era bem visto por seus pais, ou pelo menos pelo seu pai, e por seus irmãos. Se você chegar lá no versículo 11, você vai observar isso que eu estou dizendo. Porque
Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi, disse para Jessé: olha, eu vim aqui para ungir um dos seus filhos como rei. E de repente eles simplesmente esquecem de Davi, ao ponto de Samuel perguntar a Jessé: acabaram os moços, ou seja, não tem mais nenhum filho? Acabaram seus filhos? Ou seja, um por um dos filhos de Jessé passaram diante do profeta. Enquanto isso, Davi nem estava sabendo daquilo que estava acontecendo. Davi não tinha sido convidado para o churrasco que ia haver. É isso mesmo. Quando fala que Jessé foi purificado ali junto com seus filhos, né? E que Samuel tinha levado uma novilha para o sacrifício, é importante ressaltar como era o sacrifício naquele período. O sacrifício usava-se a gordura e o sangue para queimar diante de Deus. E a carne poderia ser usada pelas pessoas, pelo sacerdote e as pessoas que estivessem ali com ele. Ou seja, era um banquete, um grande churrasco que ia acontecer ali. E Jessé e seus irmãos deram o ritual ali por encerrado, ou seja, acabou, passou todos os filhos que estavam ali, nenhum tinha sido escolhido por Samuel. Eles chegaram à conclusão: bom, se Samuel não escolheu nenhum desses, não deve ser esses mesmo. E aí precisa que o próprio Samuel questione: mas não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém que eu possa verificar para que Deus possa mandar eu ungir? Olha bem, quem em sã consciência, sabendo que alguém da família seria ungido como rei, não convidaria todos os filhos? E isso estava acontecendo, por isso que eu digo que eu aprendo uma coisa aqui, que Davi não era muito bem visto pela sua família. E alguém até diz por quê. A família de Davi provavelmente formada por pessoas morenas, moreno bem chegado inclusive, mas Davi era ruivo, né? Era ruivo e tinha um semblante bonito, e isso fez com que a família o descartasse, porque ele não parecia muito com os demais irmãos, e era isso que realmente vinha acontecendo. E o profeta fica intrigado com aquela situação. O profeta fica intrigado de saber que eles tinham esquecido, e ele começa talvez se auto-questionar e fala assim: será que Deus se enganou? Mas o profeta sabia que Deus não se engana. O profeta sabia que se Deus mandou ele ali, algo tinha que acontecer. E só depois que o profeta Samuel questiona se não tinha mais ninguém, é que Jessé resolve falar que ainda tinha o mais novo, que era Davi, que estava com as ovelhas no campo. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido. Quando não se tem a unção de Deus na vida, ninguém lembra de você, muito menos para o bem. E é por isso que não lembraram de Davi. Talvez hoje você esteja vivendo isso também. Talvez as pessoas não lembram de você, não lembram da sua capacidade, não lembram do trabalho que você tem desempenhado. Mas quando você receber a unção de Deus na sua vida, tudo isto vai mudar. O que eu aprendo com essa história de Davi? Eu aprendo duas coisas. A primeira delas é que Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não gosta definitivamente de pessoas preguiçosas. A família de Davi, ou a família que Davi pertencia, estava em total decadência. Por que eu disse que estava em total decadência? Porque tinha Jessé e a esposa e 8 filhos. Jessé, a esposa, e 7 filhos ficavam em casa, enquanto apenas um trabalhava para sustentar toda aquela família. E na família onde um trabalha para sustentar todos os demais, é uma família que imediatamente entra em decadência financeira. Os demais irmãos de Davi viviam no bem bom, curtindo a vida. A prova disso é que a prova de que eles eram totalmente decadentes, é que o próprio profeta Samuel
quando vai ungir um rei, ele leva uma novilha para ser apresentada. Para ser apresentada em sacrifício e para o churrasco. Aí eu te pergunto, não seria a mesma coisa de alguém ir na sua casa e ter que levar toda a comida que vai comer lá na sua casa? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então era uma família em decadência total. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que enquanto você não tem a unção de Deus na sua vida, ninguém te dá valor. Enquanto os outros estavam ali preparados para se banquetear num baita de um churrasco, Davi estava onde? Lá atrás das colinas, cuidando das ovelhas, cuidando para que animais ferozes não viessem abater o seu rebanho e empobrecer ainda mais a família. Entretanto, depois da unção na sua vida, depois da unção de Deus na vida de Davi, tudo muda completamente. Lá no versículo 13 que nós lemos, diz o seguinte: daquele dia em diante, o Espírito Santo de Deus entrou na vida de Davi, apossou-se da vida de Davi. Ou seja, depois que você também, você que me vê agora, você que me assiste aqui nesse canal do YouTube, depois que você receber a unção de Deus na sua vida, tenha certeza de uma coisa: a sua vida também vai mudar para sempre. A vida de Davi começa a transformar-se a partir desse momento. Entretanto, eu quero dizer que a unção do Senhor não funciona como uma varinha mágica, não é um abracadabra, não é nada disso. A unção do Senhor, ela faz com que as coisas comecem a movimentar, o cosmo todo começa a se movimentar, para que na hora certa as coisas que Deus prometeu venham a se cumprir. E veja o que começa a acontecer logo depois da unção de Davi. O Espírito Santo que estava sobre a vida de Saul, diz a palavra que ele sai da vida de Saul. E quando ele sai da vida de Saul, Saul começa a ser atormentado. E enquanto Saul está sendo atormentado, enquanto Davi está lá nas campinas, atrás das colinas, cuidando do rebanho, Deus está preparando o caminho de Davi rumo ao objetivo final, que era Davi se tornar rei de Israel. Talvez você que está me ouvindo, me vendo nesse momento, talvez você esteja reclamando do seu trabalho, talvez você esteja reclamando das pessoas que te cercam, talvez você reclame que você merecia coisas melhores. E eu digo para você, não reclame. Se você tiver a unção de Deus, o seu trabalho atual é simplesmente um estágio, um aprendizado para você chegar no lugar que Deus tem prometido para você. E aí começa o tormento de Saul. Saul começa a ser atormentado e, enquanto isso, Davi continua cuidando das ovelhas da sua família. Entretanto, alguém chega para Saul e diz para ele: ô Saul, você precisa de arranjar um tocador de harpa. Só um tocador de harpa pode aliviar o seu sofrimento. E aqui eu aprendo mais uma coisa. Tocador de harpas, como hoje, naquele período também não era fácil de se encontrar. Acredito eu que no reino de Israel talvez tivessem 1 ou 2 tocadores de harpa além de Davi. Por que eu acredito nisso? Porque quando falaram que precisava de um tocador de harpa, alguém falou assim: olha, eu só conheço uma pessoa, é um filho de Jessé. Esse é tocador de harpa, esse pode sim te ajudar, manda chamar ele, que ele pode resolver a sua situação, aliviar o seu sofrimento. E eles saem à busca de Davi. E aqui eu aprendo mais uma coisa, veja bem, enquanto Davi cuidava dos rebanhos, ele tinha tempo para aprender uma nova profissão. Ele tinha tempo para aprender a tocar harpa, que era uma coisa raríssima. Enquanto seus irmãos que estavam em casa
7 irmãos, todos jovens. Não tinha tempo para nada. Ocupava seu tempo totalmente com o ócio, com a preguiça. Davi estava lá, olhava o rebanho, precisou de correr atrás do urso, jogar uma pedra, correr atrás de um leão, jogar uma pedra, fazer ele fugir dali. Davi estava presente. Mas na hora que as coisas estavam calmas, Davi estava lá debaixo de uma sombra, dedilhando a sua harpa. E aí eu aprendo o seguinte: quem não faz nada, não tem tempo para aprender nada. Se você quer ter tempo, comece a ocupar aquele que você já tem. Procure um trabalho, mesmo que não seja na sua profissão. Comece a agir, que Deus vai abrir as portas para você chegar naquele lugar que você tanto almeja. E é exatamente isso que eu vejo acontecendo nos dias de hoje. Tantas pessoas à toa. E quando você chega e pergunta: fulano, por que você não faz um curso? Por que você não faz uma pós-graduação? Por que você não aprende uma nova profissão? E ele responde assim: eu não tenho tempo. Ora bolas, o cara trabalha 8 horas por dia quando trabalha. Sobra 16 horas para aprender algo novo. Vamos colocar que sobrasse 4 horas para aprender algo novo? E o resto para dormir, para descansar? Mas muitos não querem isso. Tantos cursos gratuitos, inclusive aqui pela internet. Outros cursos super baratos que vai melhorar o seu currículo, vai te dar condições de encarar novas coisas. Mas você não quer. E aí você espera que Deus vai mudar a sua vida? Deixa eu te falar, meu querido. Se você não tomar a iniciativa de buscar algo novo para você, a sua vida nunca vai mudar. Se Davi ficasse ali apenas com a varinha correndo atrás ali, um bordão correndo atrás das ovelhas, e não tivesse aprendido uma profissão, sabe quando que ele ia ser rei? Nunca. Foi quando ele aprendeu essa nova profissão que ele começou a ser visto de forma diferente. Quando ele começa a aprender essa profissão, ele começa a ser visto diferente. E agora, quando os emissários de Saul vão até a casa de Jessé e perguntam: Jessé, cadê seu filho que toca harpa? Ah, ele está lá atrás das ovelhas. Busca ele que o rei está chamando ele. Veja bem, de tocador de harpa, agora era um músico oficial do rei. Que coisa maravilhosa, né? Antes, sequer era lembrado por seus irmãos para comer um churrasco junto com o profeta Samuel. Agora, músico oficial do rei. Ele que antes sequer participava do churrasco na família, agora compartilha da mesa do rei. Opa, as coisas começam a funcionar. Veja como que o mundo começa a transformar quando você tem a unção de Deus. A maioria das pessoas que eu conheço, quando consegue galgar alguma posição, seja ela no trabalho, onde quer que seja, normalmente esquecem da família. Davi não. Davi continuava amando a sua família, mesmo sendo desprestigiado por ela. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15, Davi ia a Saul, ou seja, Davi saía de trás do rebanho, ia a Saul, tocava, Saul se acalmava. O que Davi fazia? Se fosse qualquer um outro, rapaz, eu agora eu sou chegado do rei, já quero uma boquinha por aqui mesmo, vou ficar aqui direto. Ele não, diz a palavra aqui, e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Que coisa maravilhosa. Muitos poderiam dizer: meu pai agora que se vira, né? Eu agora sou o cara, eu sou próximo do prefeito, eu sou próximo do governador, eu sou próximo do presidente, eu sou próximo do rei, como era o caso de Davi, agora eu não preciso de mais nada. Davi era diferente. Davi sabia que ao cuidar das ovelhas, ele estava sendo preparado para ser rei. Porque ele estava preparado para duas coisas. Primeiro, ao correr atrás das ovelhas, a proteger as ovelhas dos animais ferozes, ele estava sendo preparado para ser um guerreiro, estava sendo preparado para a guerra.
Quando ele enfrentava leões e ursos, ele estava sendo preparado para enfrentar homens guerreiros. Por isso que quando ele viu Golias, ele tinha certeza absoluta de que que Golias não era mais forte do que o urso, nem mais forte do que o leão. Portanto, se ele estava capacitado para matar um leão, capacitado para matar um urso, ele também estava capacitado para vencer Golias. Ele sabia que da mesma forma que Deus o tinha capacitado para derrotar o urso, para matar o leão, Deus também já o tinha capacitado para vencer o gigante. E você? Por que você tem reclamado do seu trabalho? Se você tem promessa de Deus, meu querido, Deus está te capacitando para coisas boas que estão por vir. Primeiro, você treina. E sabe onde que acontecem os treinos? Os treinos acontecem no secreto. Os treinos acontecem no escondido, onde ninguém está vendo. Para que na hora da prova final, no meio do palco, com toda a plateia reunida, você possa obter a sua vitória. Mas além de ter sido forjado ali atrás das ovelhas para enfrentar guerreiros, Davi também estava aprendendo como cuidar de pessoas. Porque da mesma forma que ele cuidava do manejo das suas ovelhas, das ovelhas de seu pai, ele aprenderia que as pessoas, os seres humanos, necessitam de cuidados especiais por parte dos seus líderes. Se você está se sentindo desprestigiado no local que você está hoje, não se preocupe. Quando você tiver a unção da prosperidade de Deus na sua vida, o lugar que você está hoje é apenas um treinamento para o lugar que Deus quer te colocar. E a partir do momento em que Davi consegue derrubar e cortar a cabeça do gigante, a partir desse momento, Davi agora não necessita mais cuidar de ovelhas, pois agora Davi se torna genro do rei. Agora Davi faz parte da família real. Tem muita gente imaginando que agora então chegou no auge, tá bom demais, aqui é o local, Deus realizou todas essas coisas. Não, não é assim. Ainda tem muito chão pela frente. O caminho da prosperidade é um caminho longo. O caminho da unção de Deus na nossa vida é um caminho longo. Não acontece tudo como um passe de mágica. Na sequência, depois de ser genro do rei, Davi tem que fugir do próprio sogro, do próprio rei. Sabe por quê? Porque o rei tinha inveja das coisas que Davi era capaz de fazer. Infelizmente, meu amigo, a vida é exatamente dessa forma. As coisas são sempre dessa forma. Quando se tem a unção sobre a sua vida, aqueles que não têm, por inveja, tentam destruir você de todas as formas. Tenta te destruir a qualquer preço. E por isso, Davi tem que fugir. Davi foge. E em suas fugas, Davi teve a primeira oportunidade de se vingar do sogro, de matar. É tipo assim, não, Deus prometeu que eu vou ser rei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que esse rei que está no poder seja destituído, então vou matá-lo. Mas não foi isso que Davi fez. Lá em 1 Samuel capítulo 24, mostra Davi entrando dentro de uma caverna onde Saul dormia. E ali a palavra diz que Davi corta a barra das vestes de Saul, simplesmente para mostrar para Saul: Saul, eu não te desejo mal. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Mas eu não desejo nenhum mal para você. E não foi só essa oportunidade, não. Numa outra oportunidade, um dos
comandantes ali, um dos generais de Davi, queria matar Saul novamente e Davi impediu Abissai de matar a Saul. Sabe por causa de quê que ele fez isso? Porque ele tinha certeza que aquilo que Deus tinha prometido, Deus cumpriria no momento certo. E aquilo que Deus tem prometido para você, pode passar o tempo que passar, mas Ele vai cumprir. Não precisa você se precipitar, não precisa você puxar o tapete de ninguém. Espere que a sua hora vai chegar. Se Davi não tivesse consciência da unção de Deus na sua própria vida, com toda certeza ele teria tirado a vida de Saul. E você, meu amigo? E você, meu irmão? O que você teria feito no lugar de Davi? Qual seria a sua atitude? Qual seria a forma que você agiria se você tivesse oportunidade de tirar o seu adversário de circulação? O que você faria? Davi preservou a vida. E você? Mas eu quero te dizer que a promessa de Deus nunca falha. E tempos depois, não muito tempo depois desses 2 episódios, Saul entra numa guerra, é ferido e ali ele morre. E então a Bíblia diz que ungiram Davi sobre todo Israel, ungiram Davi como rei sobre todo Israel. Davi, até chegar rei de todo Israel, ele passou por 3 unções. A primeira foi a de Samuel, lá quando ele foi escolhido. A segunda foi em Hebrom, quando ele é ungido rei sobre uma tribo, a tribo de Judá. E aqui nesse texto aqui de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, ele é ungido pela 3ª vez e agora ungido rei sobre todo Israel. Daí para frente, chega ele no lugar que Deus tinha prometido lá no passado, no lugar que Deus tinha preparado para ele. Da mesma forma, o lugar que Deus preparou para você está reservado e será seu. Mantenha-se firme nos propósitos de Deus e Deus te ajudará a alcançar tudo aquilo que Ele tem prometido para você. E já estou aqui encaminhando para o final e dizendo para você o seguinte: o que você não pode esquecer é que nada acontece fora da hora. Nada acontece fora do kairós de Deus. Eu costumo dizer que tudo que você mais deve pedir a Deus em relação a cumprimentos de promessas é que o kairós de Deus encontre com o seu cronos. O nosso cronos é o nosso relógio, é o tempo que nós contamos no nosso calendário. O dia que o nosso cronos coincidir com o kairós, o tempo de Deus, o milagre acontece. Mas para o milagre acontecer, existe um tempo de preparação. Portanto, não se abata. Está difícil. Continue firme. Você tem promessa de Jesus na sua vida? Afasta-se dos pecados. Vai retirando, vai fazendo uma limpeza na sua vida, tirando os pecados que estão na sua volta, na sua vida. Prepare o caminho para a sua vitória. Deus é contigo, meu amado. Deus é contigo, minha irmã. E nesse momento, você pode estar perguntando assim: pastor, mas como é que eu consigo a unção de Deus para a minha vida? Eu vou te pedir que dá uma pausa aí agora no vídeo. Dê uma pausa no vídeo. Pegue um copo de água como esse aqui. Segura na mão. Coloca o vídeo para correr novamente. Eu vou orar, eu vou abençoar essa água que está na sua mão. E eu creio, a partir do momento que você tomar essa água, a unção de Deus virá até a sua vida. Querido Deus, eu estou na Tua presença agora e
Muitas pessoas estão me vendo nesse momento, nos 4 cantos desse planeta. Por isso eu quero agora, Pai, abençoar essas pessoas que pegaram esse copo de água. Eu quero que a unção do Teu Espírito Santo entre nas moléculas dessa água, modifique cada molécula, para que ao tomar essa água, essa pessoa que me vê, que me ouve agora, receba o Teu Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção da prosperidade, para que eles sejam abençoados, para que a Tua bênção, para que a Tua promessa chegue na vida de cada um deles. Essa é a minha oração e eu quero dizer para você, creia, a partir desse momento, a unção de Deus está sobre a sua vida. A partir que você está tomando essa água, você está recebendo a unção de Deus sobre a sua vida. Creia nisso e caminhe sempre na direção dos objetivos e das promessas que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe você. Muito obrigado aqui, a equipe do Preparando o Caminho. Muito obrigado aí ao Jimmy. Muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus.